Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. Bom domingo, ótimo domingo a todos, apesar da chuvinha aqui no sul, não é mesmo? Desculpe pela demora, essa semana eu tive que fazer uns cortes dos TBT, dos vídeos antigos, lá do início do Evangelho em Família, né? Com uma esposa minha, uma ex-esposa, que me ajudou muito, me inspirou muito. Muito obrigado, Fátima. Obrigado pelo incentivo, obrigado pela ajuda espiritual que me deu, que nós fizemos, né? E recebi a inspiração dos amigos, das amigas também, né? Para resgatar esses vídeos. Ainda tem muitos ainda para resgatar, que tem alguns ensinamentos, uma coisa que para mim mesmo, né? Porque para fazer o corte eu tenho que olhar, eu tenho que escutar, né? Para ver qual o título, qual o thumb, né? Ah, tá chique. O youtuber, qual thumb colocar. E aí, então estamos resgatando. Então essa semana que se passou, nós tiramos para resgatar. Além que estava com a garganta, ainda tô, vocês vão sentir a voz fraca. Estou me recuperando ainda. E não sei se essa chuva não vai, porque eu tenho que trabalhar, né? Daí não sei se eu não vou me molhar e não vai agravar. Mas estou me recuperando, a voz estava fraca, rouca. Em princípio de gripe, né? Resfriado, que no sul é normal. Então, nós aproveitamos que estava com a voz fraca e fizemos os TBTs, os cortes. Resgatamos as gravações que fazíamos sem pretensão, sem imaginar que um dia iríamos pôr nas redes sociais. Bom, dito isso, feita a apresentação, para quem não me conhece, né? Meu nome é Eduardo Espiritualista, aqui no Quai, no YouTube Eduardo Flores, no Face Eduardo Flores, nos Spotify e todos os streams Eduardo Flores. Bora para o nosso estudo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a autoridade de Jesus, né? Lá no Evangelho de Marcos. Já fiz a prece de abertura e agora vamos fazer a leitura e vamos tirar um estudo. Bom, meus irmãos, meus amigos, a autoridade de Jesus. A autoridade de Jesus. Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versículo 27, 33, e no Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículo 1 até o 8, vamos encontrar o seguinte texto, que eu vou ler para nós e nós vamos estudar. Chegando ao templo, aproximaram-se de Jesus, enquanto Jesus ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu esta autoridade? Em resposta, Jesus disse a eles: eu também tenho uma pergunta para vocês. Né? Eu também vos perguntarei uma coisa. Se vocês me disserem, eu também vos direi com que autoridade faço essas coisas. Aí vem a pergunta de Jesus para eles. O batismo de João era de onde? Do céu ou dos homens? Os sumos sacerdotes se arrazoavam, ou seja, ficaram conversando entre eles, né? Entre si, dizendo: e agora? Eu te dar a resposta. Se nós falarmos que é dos homens, tememos a turba, tememos a multidão, pois a multidão, o povo, a população, consideram João, o profeta. E respondendo a Jesus, disseram: olha, não sabemos. Então Jesus respondeu:
nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Bom, dito isso, tirei umas mensagens aqui, né, nosso livrinho, e vamos ler os textos para nós podermos entender. Bom, sobre a autoridade de Jesus, meus amigos, meus irmãos, se nós procurarmos no Evangelho, na Bíblia, nós vamos encontrar 7 momentos, né? 7 momentos em que Jesus fala, eu sou. Aonde nós vamos encontrar esses 7 momentos? Lá em João, no capítulo 6, versículo 48, Jesus fala assim, eu sou o pão da vida. É o primeiro eu. Eu sou a luz do mundo, que me segue, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Lá em João, capítulo 8, versículo 2. Então já 2 momentos, né? O terceiro momento que nós vamos encontrar na Bíblia, dos Evangelhos, é lá em João também, no capítulo 10, versículo 9, versículo 10, que Jesus diz assim, ó, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Outro momento também, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está lá em João, capítulo 14, versículo 6 da nossa Bíblia. E também está, que não está aqui onde eu separei, né? Que é o quinto. Eu sou o bom pastor. Eu sou o caminho e a vida. E eu sou a videira verdadeira. Então são 7 momentos que nós vamos ver a autoridade de Jesus dizendo, eu sou. Por que Jesus dizia isso? Meus irmãos, nós temos que lembrar que Jesus falava e fala em nome de Deus. E ele tem autoridade, Jesus tem autoridade, porque Jesus, já naquela época, já era o ser, o homem, muito mais evoluído do que qualquer ser humano. E ainda é. Não nasceu em momento nenhum, nem antes, e nem após Jesus em carne, um homem, uma mulher, uma criança, um idoso, mais evoluído que Jesus. Então, o ser mais evoluído que já esteve aqui entre nós foi Jesus. Então, pela evolução dele, pela experiência de alma dele, ele tem autoridade, sim. Né? E sem falar que, como governador do planeta, sim, desculpe a voz está fraca, gente. Jesus é o governador do planeta, o governador da Terra e mais 5 planetas. Então ele cuida de nós. E por isso, por ser governador da Terra, por ser responsável, né, o Pai disse assim, ó, Jesus, eu vou te deixar a Terra, mais uns 4 planetinhas, 5 planetinhas, para você cuidar, você é responsável. Tudo que acontecer ali, você tem que dar conta. É igual o supervisor, é igual o gerente, né, de loja, é responsável pelo que acontece entre os seus colaboradores. Ele tem que prestar contas do que acontece ali para quem tem uma autoridade maior, que no caso de Jesus é Deus. E nós temos que prestar contas de tudo que acontece aqui dentro da Terra, na maternidade, para Jesus, porque Jesus é o nosso Deus. Jesus é o governador que coordena tudo. Então, como governador do planeta, Jesus detém, ele tem a
plena autoridade para suprir a humanidade de recursos favoráveis à sua, que é a nossa, redenção espiritual. Jesus é uma autoridade que se manifesta de forma branda e pacífica, sem violência de qualquer espécie. Que lembremos, né? Quando Jesus esteve entre nós, quando Jesus esteve encarnado, mesma pelezinha, né? Mesma cut, a mesma, a gente não mudou quase nada. A mesma cut que a nossa. Né? O que imperava maior? Ainda impera, mas o que imperava? A violência, a matança, né? O desregramento, a desobediência tanto a Deus quanto às leis dos homens, né? As leis dos romanos. E sinônimo de autoridade, para adquirir autoridade na matéria com que nós vivemos hoje, na época de Jesus, o que as pessoas entendiam como alguém que tinha autoridade? Era através da violência. Através da violência. Através do impor a voz, impor o medo, impor, né? Que nem nós conhecemos hoje. E aí me veio esse homem, totalmente diferente. Brando, calmo, pacífico, tom de voz nem muito alto, nem muito baixo. Ele se fazia compreender falando normalmente, porque a verdadeira autoridade, ela não é por medo, ela não é por imposição, ela não é por pavor. A verdadeira autoridade, Jesus nos ensinou, ela é pelo exemplo, ela é pela educação, ela é dada pelo amor. E por que os sacerdotes perguntaram, enquanto Jesus estava lá dando a palestra, né, falando no templo, com que autoridade você veio aqui falar essas coisas para nós? É que, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, não é essa. Para ser religioso, naquela época, não é a facilidade que nós temos hoje. Eu estou gravando aqui e eu podia me dominar o pastor Eduardo, apóstolo Eduardo, sacerdote Eduardo, fariseu Eduardo, escriba Eduardo, qualquer nome, né? E vocês aceitariam, porque hoje qualquer pessoa pode ter isso. Mas, antes de Jesus, ou na época de Jesus mesmo, enquanto Jesus estava entre nós, viu? Para ser aceito como um religioso, um escriba, um fariseu, um saduceu, né? Um religioso, ele era separado, eu teria que ter sido separado desde criança, 4, 5 anos de idade, sido levado para o templo, e lá sido criado por eles, até hoje, 30, 40 anos, só, vivendo só, lendo as Torá, né? Lendo as escrituras de Moisés. E outra coisa, tinha que memorizar, porque não tinha tanta cópia, não tinha tanto PDF, não tinha PDF, não tinha livro digital, era 1 ou 2 pergaminhos por tempo, e olhe lá. Então tinha que memorizar.
Por isso que se você for hoje lá no mundo árabe, eles leem a Bíblia deles, a Torá deles, de forma cantada. Por quê? Porque com o canto memoriza. Né? Nós lemos, eles de forma cantada. Então, tinha todo um esquema. E aí eles entram lá, ancião. Hoje seria 70, 80, mas naquela época tinha 40, 50. Quem tem 40 naquela época era um de 90 anos de idade, hoje 100 anos. Aí eles olham, quem esse barbudo pensa que é? Quem esse rapaz aqui para eles? Jesus era um jovem. Quem esse rapaz pensa que é? O filho de um carpinteiro. Seria hoje o filho de um gari, o filho de uma doméstica, o filho de um pedreiro, de um servente, né? Da classe mais humilde perante as outras classes, né? Filho de gerente, filho de supervisor, filho de empresário. É o filho do... Né? Com que autoridade? Com que autoridade? Só que nós, religiosos, espíritas, evangélicos, católicos e papapá, sabemos que Jesus tem autoridade, tinha, já tem, porque ele é o representante de Deus. Enquanto nós temos mediunidade e falamos com nossos mentores, com almas um pouquinho mais evoluídas que nós, ou mais, porque não é só coisas boas, né? O outro lado também. Jesus, quando meditava, ele falava direto com o papai. Que autoridade maior que essa? Então, outro texto que eu achei aqui, estou olhando aqui no computador e trazendo para vocês, e para mim também, porque eu gravo e olho e faço os cortes para botar no Quai, e eu reescuto e estudo e aprendo de novo, porque eu aprendo com vocês. Nós aprendemos em tempo real a autoridade de Jesus. Então achei outro textinho aqui, ó. A autoridade e a sabedoria de Jesus são legítimas, e eu que acabei de falar, oriundas, vindas, né, delegadas, né, trazidas diretamente de Deus. O seu evangelho, o evangelho de quem? Evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é o maior código de moralidade existente, ensinando como colocar em prática a lei de Deus. Lei que Jesus veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. O que está escrito aqui? O Evangelho de Jesus é o maior código de moralidade existente, ensinando como colocar em prática a lei de Deus. O que está escrito aqui? Em resumo. Hoje, 2026, 2026, temos milhões de pessoas que se dizem ateus, ateias. E eu já brinco que são atoas, mas que se dizem ateus. Né? Não acreditam em Jesus. Há teorias que dizem que Jesus não existiu, né? Que Jesus é uma imaginação de nós, seres humanos. Mas nós, cristãos, né, de todas as doutrinas, nós temos certeza. Nós espíritas mais ainda, que nós temos comprovações para nós. Sim, para nós. Né? E eu mais ainda. Através dos sonhos. Que Jesus existiu e existe sim. E aquela pessoa, mesmo ateu, mas principalmente qualquer ser humano, que pautar a sua vida
mas pautar seriamente. Não para fachada, mas seriamente. Na moralidade de Jesus, nos ensinamentos de Jesus, nas práticas de Jesus, adquire-se uma vida mais leve, mais tranquila, mais feliz, mais próspera, muito mais saudável em todos os aspectos do que 90% da população que não lê, não estuda e não pratica, porque só ler, só estudar não adianta. Tem que praticar. E praticar às vezes dói, porque temos que abrir mão de muitas coisas. E às vezes é coisas nos mínimos detalhes. Nós temos que abrir mão. Né? Então, seu evangelho é o maior código de moralidade existente, ensinando como colocar em prática, né, a lei de Deus. Lei que Jesus veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Jesus não podia falar de espírito, Jesus não podia falar de alma, de que a vida sobrevive, porque hoje o povo ainda meio que não entende, né? Eu converso com uns aí, hoje o povo meio que não entende. E aí, então Jesus falava conforme o grau. Por isso que tem muita parábola, muita historinha. Mas o principal desse texto aqui é que Jesus vem ensinar o que era totalmente uma nova visão, que era o amor, a paciência, que a autoridade se constitui com amor, com paciência, e não com gritaria, não com vai fazer isso, vai fazer aquilo, faça assim. Com um tom de voz que Jesus fazia. Esse é o segredo de Jesus. Né? E lembremos sempre, como governador do planeta, Jesus tem uma evolução milhares, muitos milhares de vezes do que nós. Então, meus irmãos, essa é a mensagem de Jesus. Jesus. Deixa eu dar uma pausa aqui, deixa eu ver.